Você é alguém assim que sempre sabe onde está? Ou é do tipo que consegue se perder dentro de um shopping center? Olha só o que tá rolando aqui, ó. Uma tatuagem de rena, Baiana Lívia, no Kleber aqui, ó. Eu nem posso me mexer. Exatamente, você nem respira. Tem que respirar devagar. Tá tenso? Porra. Senão eu recebo caramba. Pensa se fosse realmente com aquela agulha, né? Não, tem aí, né? A gente pode dar uns furos. Só pra simular como é que é mesmo. A agulha... Não que tenha alguma função, mas só pra... A coisa do shopping é meio que uma provocação. Mas você costuma ter uma visão de onde a sua vida está no momento? No seu contexto? Algumas pessoas têm mais do que outras. Olha lá, olha lá. Bonito, hein? Saber navegar na vida pode ter muitos sentidos. Saber onde você está no globo terrestre, escrever a latitude e a longitude que passam exatamente por onde você está, é algo que eu vou mostrar como se faz com o sextante daqui a pouco. Mas navegar é também saber onde você está, saber do contexto que você está inserido. Que ilhas, perigos ou oportunidades estão na sua volta. E por último, traçar uma rota para chegar até lá. Óbvio, eu sei, mas a maior parte de nós não tem essa noção, na maior parte da vida pelo menos. Andamos sem rumo. Muitas vezes para o caminho que oferece menos resistência, para onde a correnteza leva, sem saber direito onde é que vamos chegar. É igualmente óbvio que a meteorologia muda, o navio passa pela frente, seu barco quebra, objetivos mudam, tudo acontece na viagem. Mas sem rumo temos uma tendência de andar em círculos, fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, esperando um milagre aparecer e mudar alguma coisa. Dando uma geral nos 3 mercadinhos que tem aqui pra conseguir vários itens diferentes e tal. Eles têm muitas mesmas coisas, mas algumas coisinhas variam. Agora eu vou num que tem um pão de arroz, cara. Nem sabia que isso existia e é muito bom. E aqui é o campinho, cara. Baía de Camamu tem várias dessas vilinhas assim. Essa aqui acho que é a mais tradicional dos velejadores. E tem as outras, algumas que eu já mostrei aqui, né? Algumas maiores, outras menores. Mas é assim que a vida se organiza por aqui. Tenho certeza de que os moradores daqui vão reclamar de coisas que sentem falta, e provavelmente com razão. Mas ainda assim, é um paraíso esse lugar. Hoje é um dia que eu tive que começar a resolver um problema que se arrasta há meses. O house do balanço tá muito ruim, mas muito ruim. Mas só que tá vindo outro aí, o dog house rígido, como eu já tinha colocado. Então não vale a pena fazer outro agora, né? E hoje chegou o molde, e finalmente. Porque assim, caro e trabalhoso trazer o dog house com tudo pra cá, pronto. Chegar aqui, cara, e não tá no formato certo, não funcionar, né? Então, o pessoal da Olus que tá fazendo, fez um projeto no CAD incrível e eles conseguem imprimir em CNC no isopor e depois laminar por cima, então eles conseguem fazer 2 exatamente iguais. Então eles fizeram só a base para ver se encaixa aqui no balanço, que é bem mais barato, né, de fazer e tal, de transportar, e aí depois sim mandar ele pronto. Nossa, tomara que dê certo. Que lugarzinho pra trabalhar, hein? Eu não vejo a hora disso acontecer, porque o dog house é algo muito importante em um veleiro que tem alguém morando a bordo. Especialmente em dias de chuva. Vou na barbearia agora, tem no campinho, cara. É uma barbearia tropical, né? Cara, eu achei demais fazer a barba aqui no quintal, cara. Perfeito. Daqui a pouco vai chegar o calor aí vai ficar melhor ainda. Que legal. Pô, não é que ficou bom, eu gostei pra caramba. O cara manda muito bem, cara. Gostei mesmo. Nada assim, muito exótico. Mas ficou bom. O que vocês acharam? Fala aí nos comentários. Eu mantei. Dando uma volta. Tem um bar aqui da Dona Yolanda que eu não fui ainda, cara. Eu almocei já no barco, hoje não vai ser hoje, mas eu quero conhecer esse riozinho maravilhoso que tem aqui. E que eu não entrei ainda. De bote dá pra entrar. Mas ele tem um calado baixo quando tá com o Uma pena, porque se ancorar aqui ia ser demais.
A cada pequena entrada nos mangues dessa região, parece que é um mundo diferente, onde você encontra um fluxo de histórias de vida bem diferentes do que a maioria conhece. Tento sempre pegar caminhos diferentes por aqui para fazer as coisas que eu preciso. Às vezes percorrendo o dobro da distância, mas muitos desses lugares onde eu passo, não sei se vou passar um dia de novo. Olha quem tá aqui, ó, o velho doido agora do barco. É, o veleiro vai doido. É que nem sabe pilotar, não sei pilotar. Comecei, tem 60 dias, já quero entrar em Itacaré, Ilhéus, chegar em Paraty e quiçá um dia Canadá. Pô, me conta aí o que você já fez aí de moto primeiro. Bom, em 2007, eu e minha esposa, primeira vez que eu fiquei desempregado, tinha o que fazer, comprei uma moto, não tinha o que fazer com a moto, vi um cara falar que foi no Ushuaia, fui no Ushuaia. Cheguei lá, pô, eu quero ir no Alasca, eu fui no Alasca, falei, eu vou nesse Alasca, e sem dinheiro. Aí nós fomos até o extremo do Alasca, conhecemos 22 países, todos os 3 países. E depois, na pandemia, eu peguei uma bicicleta, andei 1.100 km carregando meu cachorro, fui de Morrinhos, Goiás a Paraty. E agora entrei nessa aos 70 anos de querer velejar. E aí quando os caras tão legal assim, Adriano, Henrique, Sérgio. Outro velejador das antigas também, né? Morou a bordo bastante tempo também. E você, o que tá achando do veleiro? Maravilhoso. Para o medo, mas tá tudo certo. A gente vai acostumando. No YouTube é Veleiro Velho Doido, no Instagram é veleiro.velhodoido. Aí a gente vai chegar lá no Canadá, quiçá Europa, né? Não tem espaço para nós sonharmos, não. É um pouco demais esperar que todo mundo saiba onde está na vida. É claro que é fácil hoje saber onde você está geograficamente, mas parece que todos nós temos alguma dificuldade de entender onde estamos em um contexto mais amplo. Porque é difícil mesmo. Comparamos a nossa vida com a de outras pessoas na nossa volta, mas a vida de cada um é única e essas comparações podem machucar ou no mínimo nos enganar às vezes, tomar caminhos errados. E há a sensação de que tudo na vida muda, o que é verdade, porque às vezes as coisas são muito diferentes do que você espera. Mas isso pode dar a ideia de que não precisamos de uma rota na vida. O que não é real. Esses dias eu senti um cheiro de queimado aqui no balanço, fiquei preocupado, mas notei que era fora do barco. Fui chegando de bote na praia do Campinho e vi que o fogo era lá. Era uma lancha incendiando. No momento que eu cheguei, já não havia muito mais o que fazer. É o tipo de coisa que aparece na vida sem termos muito controle. Não foi bonito de ver isso e deu àquela noite um clima tétrico. Espero que o dono da lancha possa se recuperar. Pode ser que esse seja o ganha-pão dele. Pelo que eu conversei no dia seguinte, ninguém se machucou. Por sorte, a gente sempre pode fazer uma nova rota na vida, mesmo que não se saia do mesmo ponto que a gente saiu antes. E essa é uma das chances de mostrar quem você é nessa vida, para que você veio. Peguei uma carona com meu amigo Andriele do Veleiro Kailu até Camamu. É uma cidade que eu já tinha ido e é um lugar bom de fazer compras por aqui. Antes se passa pela Ilha Grande, que é uma comunidade bem na frente do campinho onde eu estou ancorado. Não há cartas náuticas confiáveis até Camamu, pelo menos para chegar com um veleiro de 2 metros escalado como o meu. Chegar lá é uma epopeia. Então foi a chance de conhecer esse lado da Bahia também. A história de Camamu começa com uma aldeia tupiniquim que foi transformada em freguesia no ano de 1561. E durante o ciclo do ouro, foi um dos principais pontos por onde o metal precioso encontrado no Rio de Contas ou na Chapada Diamantina era escoado. Apesar da perda da posição estratégica com o declínio do ouro, a cidade continuou achando outros propósitos. E é um centro comercial aqui da região, o local onde muitos barcos de passeio saem também para explorar a região. Essa parte do Brasil é daquele tipo que você pode ficar uma vida e não conhecer tudo. Há inúmeras comunidades aqui em que o principal meio de transporte é o barco. Então a navegação nessa região é algo que boa parte das pessoas tem pelo menos algum contato. Navegar na vida, no mar, saber onde se está e como ir até o ponto que você quer chegar, é algo que infelizmente se faz cada vez menos na sociedade moderna. Geralmente se entra numa fila com placas, como é o metrô ou uma rodovia, ou então o pouco da navegação que sobra é feita com um aplicativo.
Uma coisa que eu aprendi a gostar e que é meio fora de moda, pouca gente se interessa por isso hoje, apesar de ser pedido em todas as principais provas, né, de habilitações para navegadores amadores ou militares profissionais, que é a navegação astronômica. É uma coisa que se usa pouco no dia a dia, na verdade. Quem é da Marinha Mercante usa mais, né? Já falei com pessoas que até faziam todos os dias e tem um conhecimento enorme sobre navegação astronômica. Mas na navegação de cruzeiro pouca gente usa. Muita gente sabe, não é que tem pouca gente que sabe, mas o uso no dia a dia é pouco frequente. E eu amei, cara. E aí eu tenho um amigo muito querido, o Jean, que ele falou que se eu tirasse pelo menos 8,5 na prova, eu ganhava um sextante na prova de capitão, né? O dele, que acho que ele não estava usando e tal. E ganhei, cara. Foi muito bacana, foi em Itacaré, né? Quando eu tava por lá, ele que chegou para mim. E desde então eu tenho brincado um pouco. Às vezes, aqui onde eu tô não tem como, porque você precisa ter um horizonte para ver, né? Porque basicamente a navegação astronômica é você medir a altura angular de um astro, e aí você mede com isso aqui, ó. Você consegue com esse instrumento. Esse é um instrumento de medida de ângulos de dois objetos, né? Assim, então, geralmente é o horizonte e uma estrela, o Sol, né? A Lua ou planetas também, né? Vênus bastante usado. Então você, olha através desse tubo aqui reto pro horizonte e através desses espelhos aqui, ó, que também tem aqui, são 2 espelhos, né? Você regula eles para que fique ali junto na mesma imagem aqui, ó, o astro que você está medindo, né? E o horizonte. Então, quando os dois se alinham perfeitamente no Sol, a gente ou alinha o limbo inferior ou superior, né? A parte de cima ou de baixo do Sol, porque ele ocupa uma certa medida em ângulos que é uma precisão que você precisa ter, né? Seria ruim dizer só dentro do Sol, mas em que parte? O Sol, ele não é exatamente no Equador, ou pelo menos só durante 2 dias do ano ele fica exatamente no Equador, que são nos equinócios. E aí, com uma tabela que diz qual é a declinação daquele dia, você consegue comparar a declinação que você vê e a do que o Sol realmente está em relação ao Equador, ao planeta. Então você consegue fazer um cálculo. Claro, tem outras coisas que influenciam, né? Tipo, aqui nos trópicos um pouco mais fácil, né? Mas tem o erro do instrumento, que você consegue medir, por exemplo, colocando ele no zero, ângulo zero aqui, e vendo se o que você está vendo se alinha perfeitamente, ou tem uma imagem meio dupla, aí você tem uns parafusinhos que você ajusta aqui, né? Ou você corrige, você bota a quantidade que está errada aqui nos seus cálculos, né? Você tem que também considerar a altura do olho do observador, se está a 2 metros, 4 metros, isso influencia também. E em latitudes muito altas, tipo perto da Antártida, né? A partir de uns 60 graus, você tem que também ver a refração da atmosfera, que é uma outra tabelinha que você aplica, que aí vai entrar a temperatura, a pressão do ar, é um pouco mais complicado, mas tudo são tabelinhas com gráficos, assim, não tem nenhum cálculo muito complicado, pelo menos na passagem meridiana, que é o jeito mais simples de fazer essa navegação, que é durante a hora que o Sol passa realmente no meio-dia. Só que aí tá outra coisa que tem que calcular, que é o meio-dia do seu relógio quase nunca é o meio-dia real, né? O meio-dia real é aquele que o Sol passa exatamente em cima de você. Mas a gente tem os fusos horários que encaixam várias realidades diferentes, né? Na mesma hora, mas não é assim, né? A cada minuto diferente o Sol está passando em um lugar, de cada segundo diferente o Sol está passando em um lugar diferente, né? E essa característica na verdade, o que te ajuda a achar a longitude. Você tem um relógio que te diz a hora em Greenwich, você comparando com essa hora exata que passou o meio-dia, você tem a distância em tempo, né? Que você tem de Greenwich. Então aí você consegue transformar esse tempo em arco, né? Em graus, que vai te dar a longitude. Essa é a forma mais simples que dá para fazer navegação astronômica, mas ela também só te dá a posição no meio-dia. Tem outras formas também que você pode navegar mais avançadas e que eu não sei calcular na mão ainda, quero aprender, né? Eu faço usando um aplicativo que calcula para mim. Eu vou deixar os links dos aplicativos na descrição. Há várias formas de navegação astronômica, né? A passagem meridiana, que é que eu sei, e que cai na prova de capitão.
é a mais prática e a que eu domino por inteiro, vai. Mas eu não sou um cara que sou expert na navegação astronômica, eu sou um cara que estudou, fez a prova, passei bem, né? Tirei 8,5, precisava 5 para passar. E fez algumas vezes e deu certo. Errei assim 5, 7 milhas, é o que eu tenho errado. Há também sextantes mais precisos de metal, mas em veleiro geralmente a galera compra esses aqui. Esse aqui é o Davis Mark 25. Pô, até onde eu sei é o mais legal de plástico que tem. Talvez tenha outros, mas dos que eu sei, esse é o mais legal. A navegação do tio Spinelli, né, que ele fez para a África foi muito massa, que ele levou 5 alunos ou 4 alunos e todos, cada um tinha um sextante e faziam a sua própria navegação. Tem uma menina que era da Marinha Mercante que o pessoal fala que tinha um sextante mais simples que esse, que acertava tudo, sabe? Então a prática é muito importante, não adianta você só aprender a teoria, principalmente o manuseio do sextante, tá pronto, sei lá, né? A hora, prever que horas o sol realmente vai passar, porque você não vai ficar o dia inteiro medindo, né? Geralmente você tem uma ideia mais ou menos de onde você está e com isso você calcula uma ideia mais ou menos de quando o sol vai ficar mais alto e você tira várias medidas. Você pode ou fazer várias medidas e plotar num gráfico no papel e ver a parábola que faz, né, do sol e botar bem no meio desse gráfico. Ou então, tem muita gente que faz também, eu faço esse primeiro método. Mas tem uma galera mais experiente que, próximo, tipo, a poucos minutos dessa passagem, vê o sol num ponto e trava aqui, e aí fica olhando, esperando o sol chegar naquele ponto de novo. Aí a metade desse tempo que foi percorrido é onde o sol passou mais alto. Também é uma forma bem legal. Imagina que seja, a maioria que tem experiência, eu imagino que faça essa. E as pessoas se perguntam, mas por que hoje com GPS? Tem GPS no celular, tem GPS em tudo que é lugar, por que usar uma forma tão manual, né, tão analógica de navegação? Mas a real é que eu acho que existem vários motivos para isso. Não é à toa que é pedido em várias provas ao redor do mundo, porque, bom, eu fui o cara que caiu um raio no meu barco e eu fiquei sem nada de eletrônico e o celular tinha 15% de bateria, não tinha como carregar. Então eu usei a navegação de papel, na época não era, estava perto da costa, então a navegação não era astronômica, era de cabotagem. E inclusive porque a navegação astronômica não é uma navegação que você faz perto da costa, ela tem erros, né? Mas no meio do oceano, cara, se você conseguir acertar 5 milhas que eu acertei, é maravilhoso, sabe? Você consegue ver uma ilha mais perto e tal, e assim que você vê um ponto que você conhece, que está ali na carta náutica, bom, a ilha tal é aquela ali, sabe? Você faz uma navegação de cabotagem, olhando, né, o ângulo que aquilo tá, e outro ponto, cruzando 2 pontos, você consegue saber exatamente onde você está com uma precisão muito maior. E o ponto não precisa ser em terra, às vezes o ponto é profundidade, por exemplo, né? Então você vem com a navegação astronômica até um certo ponto e quando você encontra o ponto em terra, você passa para a navegação de cabotagem, né, em terra. E além da questão da pane elétrica, ou que foi o caso de um raio, mas poderia ser outra coisa, ou perder o celular por algum motivo, ou não funcionar mais, há também o fato de que, principalmente hoje no leste europeu, o sinal tem caído pra caramba. Inclusive aviões têm perdido o sinal e ficaram sem GPS navegando sobre a Alemanha, sabe assim? Porque por causa da guerra, a Rússia está usando um jamming, né? Tá bloqueando o sinal do GPS em vários momentos, porque é o que guia as bombas americanas ou da Ucrânia, enfim, né? É uma coisa que está meio lá naquela região, mas, poxa, 5 anos atrás era meio inimaginável que acontecer lá, né? E pode acontecer em outro lugar, por outro motivo, mesmo por erro ou por algum outro conflito que a gente não saiba e você vai ficar exposto por causa disso. E tem um motivo principal de que eu decidi aprender de verdade, não só para a prova, mas aprender a navegar dessa forma, é porque é muito legal. Porque eu gosto mesmo de fazer isso e acho que esse é o principal motivo, sabe? Se você quiser botar nos comentários, eu gosto, cara. Muita gente critica, eu não sei porquê, né? Porque, pô, aprender uma arte assim, mesmo que não tivesse utilidade, é tão bonito, tão legal, cara. Tão incrível e é uma coisa que te dá uma conexão com a navegação muito maior, eu acho, porque quanto mais você usa os eletrônicos, às vezes também, eu sou a favor dos eletrônicos, eu uso direto, eu não sou nem um pouco contra, é o que eu mais uso e uso todos os dias, né? Não, pelo amor de Deus. Mas acaba ficando meio assim, sem eles, você é o quê? Sabe? Tipo,
Se cortar tudo, você não é mais um navegador, cara, sabe? E eu não quero ser um navegador se me tirarem os eletrônicos, eu quero continuar sendo um navegador. É uma coisa que dá uma compreensão da navegação muito maior, porque até os GPS, na verdade, fazem isso, fazem uma triangulação, né, dos pontos, são estrelas virtuais, digamos assim, e dá uma noção também de como funciona e tal. Eu não sei onde eu estou inserido. Tem uma questão filosófica e de também curtir mais navegar, entender onde que tá, sabe? Eu acho muito legal. Me sinto um navegador melhor sabendo isso. E tá ligado a uma tradição tão legal do mar, né? Aprender algo tão bacana. Sei lá, de repente você tem um carro automático, mas não necessariamente você quer desaprender a usar o câmbio manual. Para quem quiser saber mais sobre isso, é claro que pois eu falei aqui só uma ideia de como funciona, ninguém vai aprender com o que eu falei aqui, mas é mais para ativar essa curiosidade para quem quiser aprender sobre isso. Tem cursos, eu fiz a CL Vela, que é um curso magnífico, e aprendi pelo livro do Jaime Felipe, Capitão Amador, que também que ensina a passagem meridiana, é muito legal. E tem outros livros muito legais, Navegar Ciência e Arte, que é mais completo, assim, ele ensina várias formas de navegação astronômica, algumas bem mais complicadas, bem mais desafiadoras, né? E que eu quero aprender também, que está na descrição. Só você clicar lá, tem um site da Marinha que tem, você acha fácil os livros na internet, são muito legais. O Capitão Amador eu comprei pelo Mercado Livre. O Navegar Ciência e Arte, eu não tenho certeza se não está disponível no site da Marinha. Se não, é o caso comprar também. Que aguinha boa! Vamos ver esse negócio aqui então. Teoricamente dá para deitar isso aqui. Sim. Tá ruim. Faltava uma espécie de travesseiro. Nem precisa. O mundo é mesmo cheio de incertezas, mas na verdade isso é uma coisa boa. Você não ia querer que tudo tivesse 100% previsto e nada pudesse mudar. Seria um mundo cinza, repetitivo, quase protocolar, vir aqui o que tem que fazer e ir embora. Então não dá pra reclamar que ele é assim, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso nos gera a necessidade de navegar. A palavra navegar não é andar de barco ou avião. É saber onde se está, onde fica o destino e saber traçar uma rota até lá. Você pode deixar um algoritmo fazer isso por você, não pensar nunca nisso, nem entender como é feito e ver o que vai dar. Você pode. Mas eu não recomendo. Se você gosta do que a gente tem que sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.